No Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-0. O Tigrão segue sem vencer no Oba. Os 2 gols do Sampaio Corrêa foram marcados no primeiro tempo. Atenção, fizeram os gols do time maranhense aos 10 minutos Jean Silva e aos 20 Ciel. O Vila Nova perde mais uma. Kleber Ferreira, amigo dos amigos. O Vila Nova mereceu a derrota hoje? Mereceu, Wendel. Mereceu, e o Vila perdeu muito mais para si mesmo do que para o Sampaio Corrêa. Os 2 gols do Sampaio Corrêa no primeiro tempo foram falhas inadmissíveis na zaga do Vila Nova. Primeiro, os 3 zagueiros, o Renato, o Xandão e o Rafael Donato, não se posicionaram de uma forma convincente. Para um time que tem 3 zagueiros, não pode tomar gol de contra-ataque. E aí, eles estavam revezando, eles estavam girando, não tinha aquele fixo que fazia sobra, o chamado líbero. E foi numa dessas indecisões, aos 10 minutos, a bola é passada para a esquerda, o Zé Mário cruza nas costas dos zagueiros. 3 zagueiros tomaram a bola nas costas, o Jean Silva entra entre eles e faz 1-0, uma falha coletiva. Os 3 falharam ao mesmo tempo no setor inteiro. No segundo gol, aos 20 minutos, o Rafael Donato, o mais regular da zaga do Vila, vai dominar uma bola. Ele vai dominar, bater na bola, a bola bate nele. A bola bate nele, sobra para o jogador o Eloir, que é um jogador muito habilidoso. Aí o Eloir só serve o atacante da equipe do Sampaio Corrêa, o Ciel, e ele manda a bola para a rede, sem goleiro já, porque no lançamento do Eloir, a bola já sai do goleiro. Outra falha individual. A partir daí, o Vila teve as suas tentativas, chegou várias vezes. O goleiro Luiz Daniel fez grandes defesas, é verdade. O Vila estava jogando pelo chão, aproveitando os lados do campo e estava chegando. No intervalo, o técnico vilanovense, o Igor Magalhães, fez uma alteração que eu achei interessante. Ele tirou o Xandão, que não estava bem no jogo e não precisava de 3 zagueiros tomando gol de contra-ataque com 3 zagueiros, colocou o Kelvin e mudou o time de posicionamento. A partir deste momento, o time passou a jogar no 4-3-3. Ele colocou o Kelvin lá no ataque para fazer o ataque com o Alisson e com o Enan. E aí ele passou a usar a dobra do Alisson e o William Formiga pela esquerda para atacar, e do Lucas Mazetti com o Kelvin pela direita. Estava chegando, mas faltava capricho na finalização. Aí o Igor fez outras 2 alterações aos 17 minutos. Ele tirou o Lucas Mazetti, lateral direito, colocou o Cleiton, atacante. Tirou o Xandão. Tirou o Arthur Rezende do meio, colocou o Moacir. O Moacir foi jogar de lateral direito, o Cleiton foi jogar de atacante ao lado do Enan e do Alisson, do Enan, e o Alisson veio jogar no meio campo ao lado do Renan Mota. Então ele continuava com o Kelvin aberto pela direita. Não deu certo com esse trio de ataque, ele tirou o Enan e colocou o Alan Grafite, que também não deu certo. E não deu certo porque o Vila, embora tivesse a posse de bola, tomasse a bola, chegasse no ataque, o Vila optou por jogadas aéreas para os seus homens de ataque. E os 2 zagueiros do Sampaio Corrêa são altos, são fortes, são lentos, mas têm boa impulsão e são altos. Então, a escolha da jogada pelo alto não foi boa. Você escolhe quando você tem excelentes passadores de bola para colocar a bola na cabeça dos seus atacantes, que também são altos. Agora o Vila não teve. O Vila estava fazendo lançamento para dentro da área do meio campo. Da bola central, dava um bico na bola, um balão, e punha ela na área. Pegava os zagueiros do Sampaio de frente para a bola e os atacantes do Vila de costas para ela. Ela vinha de frente para os zagueiros rebatiam. E aí o Sampaio foi só administrando o tempo foi passando, o desespero foi chegando e o Vila insistindo na forma errada de atacar, alçando bola na área. E não ia fazer gol nunca, tanto que aos 32 minutos eu disse para o Paulo Massad, o Vila não faz gol jogando desse jeito. E como está jogando desse jeito, o Sampaio Corrêa vai ficar com os 3 pontos, não tem como mudar essa realidade, e eu não estou aqui sendo emissário de desgraça de ninguém, eu estou fazendo uma leitura técnica do jogo. A escolha do Vila teria de ser pelo chão, em cima de uma zaga pesada, de 2 alas que não marcam,
principalmente o Zé Mário pelo lado esquerdo, que é um jogador que joga no meio campo, né? Passou pelo Jaraguá, a gente lembra dele aqui, um canhotinho que joga no meio campo, não marca e resultado. O Vila insistiu naquilo que não dava certo e deu certo para o Sampaio Corrêa. Tim, por que o Vila Nova perdeu o jogo hoje no Onésio Brasileiro Alvarenga? Ele mereceu a derrota? Mereceu, Pasqueto, porque o sistema que mais funcionou no Vila nesse Campeonato Brasileiro da Série B hoje foi muito mal, principalmente no primeiro tempo. O Vila fez um primeiro tempo muito ruim defensivamente, deu muito espaço para o time veloz que tem a equipe do Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa foi eficiente. O que o Vila teve de eficiência quanto o Guarani, hoje teve o Sampaio Corrêa. Criou as oportunidades, aproveitou as falhas do sistema defensivo do Vila Nova e fez o placar no primeiro tempo. O Vila ainda teve algumas oportunidades, mas não teve eficiência para fazer o gol. Criou algumas jogadas no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com as mexidas do Igor Magalhães e o time do Sampaio deu uma recolhida, o Vila conseguiu criar, acertou bola na trave com o Kelvin, teve outras oportunidades, mas tomou atitudes erradas, principalmente quando lançava bolas frontais para o sistema defensivo do Sampaio Corrêa. Então o time do Sampaio Corrêa hoje foi eficiente sobre aproveitar bem melhor as falhas que teve o sistema defensivo do Vila, Pasqueto. Você acompanhou a opinião do Tim e eu volto agora com o Kleber Ferreira. Como explicar esse desempenho ruim do Vila Nova no Oba? Se é que tem explicação, Kleber. Explicação, Pasqueto, a questão não pode ser colocada em cima do estádio. A questão é a proposta de jogo do Vila em casa. Em casa o time tem de ter a proatividade, ele tem que tomar a iniciativa do jogo. E aí é preciso estudar bem o adversário para saber como jogar. O Vila tem dificuldade de fazer a criação no meio campo. Seus jogadores de criação estão jogando o Renan Mota. Não é aquele jogador de criação que o Vila precisa ter. Contudo, ele sequencia a jogada por ali, mas a criação do Vila, aquela que dá certo, é pelos lados, com as chegadas dos dois alas, eles próprios, ou fazendo diagonal, ou trocando passes com quem chega pelo meio campo, ou fazendo o cruzamento. É pelos lados que dá certo. E hoje era o jogo certo para o Vila fazer isso, porque do lado direito, o Watson é o jogador que ia e não voltava, é um ala muito mais apoiador. Do outro lado era o Zé Mário. Pronto, o Vila estava resolvido. Colocaria lá os seus dois volantes para cobrir lá atrás, solta os dois alas e vai criar pelas laterais. Só que quando o Vila tentou fazer isso, já estava 2-0, porque o Vila tomou 2 gols nas falhas individuais, da falha individual do Rafael Donato e coletiva do sistema defensivo do Vila. Então, o Vila hoje perdeu para os seus erros, e erros não só no Onésio Brasileiro Alvarenga, mas erros do tamanho que o Vila cometeu hoje, ele perderia em qualquer lugar. Tim, você já jogou tantas vezes no Oba, tem explicação esse momento horroroso do Vila jogando em seu estádio? Pasqueto, a explicação para mim é a qualidade técnica do time do Vila Nova, principalmente quando ele joga em casa, que é aquela situação de ter que propor o jogo, que todo mundo fala hoje em dia. O Vila tem dificuldades, o Vila não consegue realmente se impor jogando dentro do Oba. E para mim, Pasqueto, o problema não é o campo. Pode se jogar dessa forma aqui no Oba, pode ir para o Estádio Olímpico, no Serra Dourada, que o Vila precisa de realmente ter uma postura melhor quando joga dentro de casa. Porque essa história a gente já viu. Lá em 2019, Pasqueto, o Vila teve dificuldade e não jogou aqui no Oba, não, jogou lá no Serra. E teve muita dificuldade quando jogou em casa e infelizmente foi rebaixado. O Vila precisa urgentemente aprender a jogar em casa, aprender a ser um time que consiga pressionar seu adversário e, acima de tudo, conseguir as vitórias jogando em casa. Senão vai sofrer muito até o final do campeonato. É isso, o desempenho é muito ruim. E agora, Kleber, o Vila Nova vai para 2 jogos fora, Vasco e Londrina. Pois é, mas fora de casa o Vila não tem essa responsabilidade de tomar a iniciativa. Aí ele pode jogar reativamente, ele pode manter os 5 homens no meio campo e fazer a reação com bolas alongadas para os lados do campo. Fica mais fácil para a proposta de jogo do Vila Nova. A dificuldade que o Vila tem é de ser o criador, de ser aquele que propõe, que encosta o adversário da parede. Aí, fora de casa, o Vila tem essa perspectiva de jogar nos contra-ataques usando a velocidade dos seus alas, fica mais fácil para o Vila. Mas o Tim tem razão.
O material humano do Vila, a gente está falando aqui de uma situação de jogo. Nós não estamos analisando o elenco. Quando a gente vai analisar o elenco do Vila, o material humano do Vila, que o Vila tem para fazer, é o que o Vila está fazendo. É isso aí, não dá muita coisa diferente não. E esses 2 jogos fora agora, Tim, Vasco e Londrina. Jogos complicados, Pasqueto, porque pega um Vasco aí que está em ascensão, continua sendo uma grande equipe de futebol brasileiro, um time que a tendência é brigar aí na parte de cima da tabela e já começou a reagir, principalmente depois chegou o técnico Lisca, então é um jogo bem complicado. Agora, Pasqueto, essa questão de conseguir jogar melhor fora de casa, porque o Vila consegue aproveitar melhor esse esquema de se defender e utilizar o contra-ataque. Se tá dando certo, Pasqueto, faz em casa também. Não tem porquê o Vila ficar perdendo jogos aqui porque não dá conta de propor o jogo. Se é a forma que o Vila consegue jogar bem, consegue buscar as vitórias, faz em casa também. Não tem por isso. Dá a bola pro adversário, chama o adversário para cima e seja reativo, seja o time forte no contra-ataque. É melhor utilizar essa forma jogando em casa do que perder os jogos. Se for isso, tem que fazer. A única maneira que o Vila consegue jogar é sendo reativo, é chamando o adversário para cima e jogando os contra-ataques. Então faz assim fora de casa e faz assim em casa também. Opiniões do Tim e do Kleber Ferreira para Vila Nova 0, Sampaio Correia 2, Campeonato Brasileiro Série B.